E aí galera, chegamos no capítulo 4 do julgamento do Magneto. Nos aproximando do fim da história, as coisas começaram a se desenrolar. Esse capítulo começa com os 5 de Krakoa se preparando para ressuscitar a Wanda. Hope disposta a finalizar o trabalho e questionando se seriam demitidos, mas com um tom de confiança porque sabe que são importantes. Ou seja, o conselho teria que aceitar a escolha do grupo. De repente, o cérebro começou a flutuar e os mutantes viram que a feiticeira Escarlate ressuscitou sozinha, meio confusa sem saber onde estava. Ali, ela dizia que seu corpo acordava antes da mente, que só sabia que estava viva e que tudo se repetia nos longos segundos antes da mente consciente voltar silenciosamente para o corpo. Só lembrando que é Wanda Maximoff, enquanto os sentidos davam as boas-vindas, se perguntando se essa é a sensação de um recém-nascido, porque nascer é um trabalho difícil. Aí voltamos para os acontecimentos mais recentes. O Wiccan e Celery conversavam depois dela se desculpar por não lembrar deles. Os dois diziam que a viram morta e acreditam que aquilo foi causado por magia, mas não tinha como esquecer que aparentemente foi estrangulada com um tipo de metal. O interessante é que o Billy já sabia que existem metais capazes de anular magia. O assunto seguiu até que chegaram à conclusão de que era melhor falar com o Estrela Polar. Quando se aproximaram do Jim Paul e contaram sobre o que pensavam, ele disse que devia contatar a Excalibur e quem sabe mudar o rumo das investigações, porque podem se aprofundar mais pelos caminhos da magia, já que é uma especialidade deles. Também disse que mesmo com a Wanda viva novamente, um assassinato ainda é um assassinato, e mesmo que o menino ocular não tenha visto nenhuma forma de encantamento, não significa que o metal em si não tenha sido encantado. Mas antes de terminar o que estava dizendo, foram interrompidos por um som muito alto. Já do lado de fora, perceberam que o barulho foi causado por uma daquelas criaturas gigantescas, e o Icano sentiu a magia da mãe vindo daquela direção, questionando se apareceram depois que a Wanda perdeu a memória. Depois que teve a resposta, também ficou sabendo que a Rachel e Jean tiveram a ideia de colocar na mente dela toda a informação que tinham acesso. Foi aí que ele e seu irmão decidiram chamar a mãe para resolver as coisas, afirmando que precisavam ser curadas. Ela perguntou onde estavam indo e Celery pediu para confiar neles. Voltando para aquela outra dimensão, a Wanda do presente perguntou à sua versão do futuro o porquê daquilo estar acontecendo e onde estavam. A mais velha disse que ali é um tipo de pomar mágico e que estava fazendo aquilo porque às vezes o amor dói. Depois disse que a mais nova procura alguém para puni-la por seus pecados, para absolvê-la de tudo o que fez. A mais nova tenta negar, mas a outra diz que não adianta mentir, já que se lembra de tudo, que precisava deixar esse tipo de sentimento de lado. É isso que faz sua magia criar aqueles seres e colocar em risco as pessoas que ama, incluindo seus filhos, o que a deixou desesperada. Foi aí que a versão do passado, que estava com os gêmeos, começou a dizer que não acreditava naquilo, e os meninos começaram a se irritar. Provavelmente porque pensaram que estava surtando sem motivos. A bruxinha se negava a acreditar naquilo, se exaltando e dizendo que não fez aquelas coisas horríveis, que não é responsável pelo ataque. Thomas, bem exaltado, começou a dizer que é por isso que ninguém confia nela e que todo mundo tem medo. Como resposta, enquanto chorava, ela disse que falando desse jeito ele parece um mercúrio. Aí o Icano também começou a chorar, dizendo que dedicou toda a vida para defendê-la e que foi com ela que aprendeu muito sobre magia. Mas aquelas criaturas foram sim feitas por ela, e isso acontece porque não quer se responsabilizar pelo futuro. Ao mesmo tempo, a versão do futuro dizia que chegou a hora de se perdoar e parar de se machucar. Do outro lado, o Icano deixava claro que se não fizesse nada com relação àquilo, todos iriam morrer, incluindo eles. As coisas começaram a mudar de fato quando ela tomou uma atitude. A versão do presente gritou que estava tudo bem, como se estivesse proferindo um feitiço. As 3 versões se uniram dizendo que sabiam o que era aquilo, que era a cura.
o futuro, o presente e o passado, a roda girando, exatamente na cena que muito provavelmente foi uma referência a Hecate, deusa da magia. Pouco depois, um portal gigantesco se abriu bem acima de Krakoa, e as 3 versões entraram na batalha para ajudar a dar um fim naquilo. Por um quadrinho vimos a Vespa desmaiada e vários mutantes superpoderosos lutando, mas ainda assim tendo dificuldades porque aquelas criaturas aparentemente eram imortais. De repente, a Wanda do presente se aproximou e ordenou que uma daquelas feras saísse do caminho, que enfrentasse alguém do seu tamanho. Solaris perguntou a Polaris quantas vezes teriam que matar aquela coisa, e a heroína respondeu que seria até eles aprenderem a ficar no chão. A outra versão jovem da feiticeira apareceu ficando frente a frente com um monstro amarelo, ordenando que se afastasse. Já a versão do futuro foi contra o gigante rosa. A ideia seria mirar nos olhos, e depois que Logan o fez, ela disse que só faltavam mais uns 100. Detalhe que o Capitão América perguntou quem era porque não reparou que era sua amiga no futuro. Na cena seguinte, Gambit e Vampira chegaram e já partiram para a luta, assim como Psylocke, Magia e Bishop. Pouco depois, já eram vários heróis naquele meio, o que deixa ainda mais claro que o poder do oponente que enfrentavam era muito grande. Nos instantes seguintes, a Feiticeira Escarlate disse que conciliando seu passado, presente e futuro, as feras eram mais fáceis de domar, as desfazendo em folhas, indicando que fazem parte daquele pomar mágico. Chegando no fim do quadrinho, as feiticeiras se encontraram e a versão do presente se dizia assustada e que não imaginava que viveria tanto, enquanto a versão do passado e do futuro iam desaparecendo. Diziam que vão viver sim e que não deve perder a esperança. Se aproximando do fim, a bruxinha disse que é difícil renascer e pouco depois abraça o Magneto. Os outros se aproximaram e ela sorriu vendo que os gêmeos estavam bem. Agradeceu pela ajuda e tentou se desculpar, esclarecendo que não morreu de verdade, mas foi acusada pela Magma de criar aquelas criaturas que atacaram a ilha. Quando disse que pode explicar o que aconteceu, Emma Frost apareceu dizendo que estão ouvindo, como se quisesse que ela continuasse o que dizia. A Rainha do Caos disse que sabe quem é o autor do ataque, e o quadrinho terminou com vários Vingadores e mutantes formando uma proteção, incluindo Magneto, Wolverine, Garota Marvel, Polaris e os Gêmeos. E o desfecho nessa história nós vamos ficar sabendo juntos no próximo capítulo. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!